Olá, tudo bem? Eu sou Gerson Araújo e você está no For You See Podcast. Aqui a gente conversa sobre coisas e experiências reais do mar, né? Não necessariamente só coisas difíceis, coisas legais também, coisas desafiadoras. Essa aqui é uma série especificamente que a gente desenhou para conversar e para dividir com você coisas que a gente nunca tinha ouvido falar que aquilo acontecia no mar. Né? A gente mora num barco, a gente mora com a família e a gente se preparou para fazer essa jornada, né? Para a gente mudar de vida. A gente morava no campo, a gente era o pessoal do mato, a gente morava numa chácara e a mudança era radical. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Nossos filhos sequer conheciam a praia, né? Eles nunca tinham ido para a praia antes, só viam o mar pela internet, por foto, por vídeo. Assim, agora, pisar naquela areia mesmo, ninguém aqui, as crianças aqui nunca tinham feito isso, né? Pra você ver que a nossa mudança foi bem radical, assim, foi uma mudança, assim, como o pessoal fala, da água pro vinho, né? Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E só que a gente se preparou, né? A gente se preparou para fazer essa jornada, mesmo a gente se preparando, a gente conversando com pessoas para a gente saber o que a gente ia enfrentar, como a coisa toda funcionava. Algumas coisas ninguém falou pra gente. Eu falei, ué, isso aqui é normal, isso aqui, né? A gente ficava assim, ué, será que é assim mesmo? Será que é normal? E muita coisa normal, ninguém falou pra gente. A gente não viu nem leu em nenhum lugar. E essa série aqui é só sobre esses teminhas, assim, coisas meio fora do gráfico, assim, pontos fora do gráfico. Claro, fora do gráfico pra nós, tá? Porque a gente não tinha nenhuma experiência náutica antes. E era tudo novidade. Talvez para você, não sei se vai ser coisa diferente, né? Mas para nós foi. Mas, apesar disso, são coisas que não conversam muito nos canais de vela, nos canais de lancha, nos canais de náutica em geral, né? O pessoal não comenta muito, né? Porque, olha, nós fuçamos tudo quanto era canal de náutica, seja até canal de jangada lá dos pescadores do Ceará eu acompanhava, né? Até hoje acompanho ainda. E falando neles, é incrível, né? Eles passam uma semana, vão com a jangada, podem passar uma semana no mar e voltar depois com o peixe. E um barquinho que não tem energia elétrica, não tem nada, os caras dormem ali, é um negócio, não tem GPS, eles não usam equipamentos de navegação. Olha, eu acho os caras, assim, fera. Pegam de tudo, e eu acompanho os caras, eu acho a experiência de vida deles bem, bem legal. Claro, eles passam muitos apuros, né? Muitos até morrem, mas é uma comunidade assim que vive no mar de forma intensa. Bom, a gente acompanhou bastante coisa e mesmo assim a gente não ouviu falar de uma série de coisas, né? E hoje eu tô trazendo uma coisa, ó, não é pra dar risada, tá? Vamos combinar antes, não é pra dar risada. Quando de vez em quando a gente voltava, né? A gente passava um fim de semana com a família, a gente tava no barco e tal, a gente veio algumas vezes encontrar a família também foi encontrar a gente lá no mar algumas vezes, e uma coisa que eles perguntavam, ó, já falei, não dá risada, mas uma coisa que eles perguntavam era assim, e aí, vocês pescam muito? Vocês comem peixe todo dia? Por nós, a gente comeria, tá bom? Por nós. Nós até compramos um mini kit de pesca, assim, a gente não entendia nada. Veja, a gente não entendia nada de barco, muito menos de pesca. A gente não sabia nem amarrar a linha no anzol. Quem ensinou a gente a amarrar a linha no anzol era um moço de um restaurante que a gente almoçava e o cara tinha alguma experiência de pescar. E ele um dia foi lá no barco, conversou, foi visitar a gente. E ele falou, não, peraí. Aí ele ensinou a gente a amarrar a linha no anzol e tal. Ele deu umas dicas pra gente. Mas olha, aqui em casa, né? Aqui no barco, todo mundo gosta de peixe. Eu acho que o meu filho talvez seja o que goste menos, mas ele come bem. Eu tenho a filha maior, nossa, ela ama
ama qualquer coisa do mar, de frutos, qualquer coisa, comida japonesa, sabe? Que tem bastante frutos do mar. Ela ama esses negócios. Tanto que no aniversário dela no mar, se pudesse, ela queria poder comer numa desses restaurantes de comida japonesa, sabe? Ou a gente encomendava, eles traziam na praia e a gente comia no barco. Teve essa também, tá? Aliás, essa coisa de comer no barco, depois um dia aí eu conto como que a gente fazia, porque uma vez, como que a gente fazia, quando eles faziam aniversário, as crianças faziam aniversário, se você olhar lá no nosso Instagram, você vai ver algumas fotos de bolo, de festinha de aniversário, porque mora no mar, mas é uma vida normal, a gente comemorava o aniversário das crianças, de todo mundo lá. E para trazer o bolo, veja, para trazer o bolo da praia até o barco num caiaque, você não tem noção da estratégia que a gente montou para isso acontecer. E como isso aconteceu, a gente fez isso umas 2 ou 3 vezes, isso só daria um episódio inteiro, tá bom? Mas hoje não é sobre o bolo, hoje eu quero, a conversa aqui é sobre essa coisa de pescar. Ninguém nunca tinha contado pra gente que peixe é muito, peraí, ele é muito inteligente. O bicho é muito inteligente e você não tem noção. Eu achava que pescar era você pegar uma linha, pegar um anzol, pôr uma comidinha ali, uma isca, jogar ali na água, o peixinho era mó sem noção e ela comia, ficava preso no anzol, a gente puxava e comia o bicho. Eu achava que era isso. Quando nós chegamos lá no Vamos Ver, ninguém nunca tinha falado que o peixe é muito esperto. Que o bicho vê quando a gente tá chegando na beirada do barco e ele, dá no pé. Que ele ficava embaixo do barco esperando a comidinha chegar. Ele ia lá, pegava e saía correndo. Ninguém contou pra nós que o bicho é muito inteligente. A gente colocava o anzol com a isca, ele tinha a habilidade de ir lá no anzol, retirar a isca, comer e não ficar preso no anzol e ficar esperando eu jogar outro anzol lá. Ninguém nunca contou isso pra gente. Uau! Eu fiquei louco com isso, pra dizer a verdade. Falei, nossa, mas esse bicho é muito esperto. Eu lembro uma vez que tava todo mundo, uma festa, porque a gente tava tentando pescar e tal. Meu filho tinha conseguido pescar um peixe, aí animou todo mundo, né? Olha, consegui pegar um peixe e tal, que festa. Aí a gente comeu o peixinho, com todo respeito ao peixinho. Mas a história aqui é sobre que bicho esperto. A gente pegava o anzol, colocava a isca, colocava a linha, a gente tinha uma vara, a gente baixava bem devagarinho, deixava lá. A gente conseguia enxergar o anzol, porque a água era limpa, transparente assim. A gente conseguia ver o peixe nadando, se aproximava, ele dava umas bicadinhas no anzol, conseguia tirar a isca e não ficar preso. A gente puxava, ele ficava. Aí eu falei, nossa, o peixe pegou. Aí subia o anzol, colocava outra isca, jogava lá de novo. Aí o bichinho ia lá, pegava a isca e a gente ficava com o anzol sem nada. O bichinho fez um monte de vezes. Eu falei, não é possível. Será que esses peixes aqui são demais? Ninguém contou pra gente que o peixe é muito inteligente, né? O peixe, não sei como ele faz. Tem alguma coisa errada aqui. A gente tá fazendo alguma coisa errada. Não é possível. Aí, vamos prender a isca de outro jeito. A gente prendia de outro jeito. Agora ele não vai conseguir pegar. Não vai conseguir. Aí a gente pegava, jogava o anzol. Aí ficava lá, aí o bichinho ia lá, tirava a isca de novo e comia. Ai, foi um negócio. Eu fui vencido, nós todos fomos vencidos por um peixe. Por um peixinho desse tamanho assim, sabe? Um peixinho assim, mais ou menos assim. Não era muito grande, e acho que dava só para uma pessoa aquele peixinho. Nem lembro o nome dele, a gente depois tirou. Quando a gente pegou um deles, a gente tirou uma foto e olhou no Google para ver que tipo de peixe era. Nem lembro mais agora que peixe que era. Mas não era um peixe que eu ouvia falar no mercado, não, né? Mas tudo bem. Mas, uma hora, a gente conseguiu pegar o peixe.
Não sei como, ele deu bobeira, não sei o que aconteceu lá. Não sei o que aconteceu, só sei que a gente pegou o peixe. Aí beleza, né? Aí a gente pegou, trouxe o peixe pra dentro, a gente foi pra cozinha, a minha esposa começou a preparar o peixe, a minha filha também e tal. Na hora que elas abrem o bichinho pra limpar, o que que tem na barriguinha do bichinho? O peixe estava com a barriga lotada com as nossas iscas. Aí eu falei, olha, é o mesmo peixe, não é que era um peixe diferente, era o mesmo peixe que conseguia ir lá e pegar as nossas iscas e não ser pego. E uma hora ele deve ter vacilado, ele espirrou, alguma coisa aconteceu lá com ele e tá, a gente pegou. Ai, ninguém nunca contou pra nós que o peixe é muito esperto. Tinha dias que a gente chegava só a nossa sombra na água, o bicho dava no pé. A gente ia ficar escondido, assim, sabe? A gente ficava dentro do barco escondido, jogava a linha devagar pro peixe não ver que a gente tava lá. Falei, mas que negócio é esse? O peixe enxerga de dentro da água. Eu fiquei pensando, bom, a gente de fora da água enxerga o peixe, ele lá de dentro da água talvez enxergue a gente. E quando ele via a gente, ele corria. Dava no pé, não ficava ali não. E como é que a gente vai pescar um bichinho desse? Eu sei que teve dias que, veja a construção verbal aqui. Houve dias, no plural, que eu acho que eu fiquei umas 3 horas, a manhã toda, umas 4 horas, tentando pegar um peixe pro almoço. E a gente não conseguiu. Eu não consegui. Eu acho que todo o nosso tempo no mar ali, eu acho que a gente pegou uns 3 ou 4 peixes no máximo que a gente conseguiu. Ou coisa difícil essa, sabe? Agora, para dar um alívio para o nosso lado, eu também vi pescadores profissionais ali na praia. A gente sempre tem pescadores profissionais, né? Sejam artesanais, né? Normalmente é aquele pescador que vai, pesca para ele comer, para a família, e vende uma coisinha ou outra ali na praia, né? Mas eu já vi esses caras com barquinho, com equipamento, o cara assim tem trocentos anos de experiência fazendo isso. O cara sair da praia, passar por nós, ir lá pro mar, passar a noite toda, chegar de manhã sem nenhum peixe. Eu falei, tá vendo? Não é só a gente, não. Os caras profissa também pastam nisso aqui. Os caras profissa também não é fácil para ele. Aí foi quando eu descobri, olha, pegar um peixe, pescar não é tão fácil como falam, sabe? Canais de pesca, os caras vão com ultra equipamentos assim poderosos, e eles filmam a hora que eles pegaram o peixe, mas eles não filmam as 500.000 vezes que o peixe escapou. As 500.000 vezes que eles jogaram e não pegaram nada. Não sei quantos dias eles foram pescar e vieram sem nada. Então, isso ninguém nunca tinha falado pra gente. Então, já vou avisando você. Você tá pensando em comer peixe? Eu moro no mar, eu compro uma saladinha, um tomate, pego um peixinho, eu tô, né? Orçamento ultra baixo, 0, então tô feito, tô tranquilo. Na teoria. Vai pescar lá pra você ver. E a coisa é bem diferente, né? Eu não sei se você tem experiência em pescar, se você pesca em lagoa, se você já pescou em rio, ou que... Eu já conversei com pessoas contando essa mesma história, que eles olharam pra mim e falaram, que é isso? Não é possível que você fez isso. Alguma coisa muito estranha, né? Não é sempre que a gente pesca. Por outro lado, eu sei que tem pessoas que entendem, sabe, que perto da pedra, na época tal, na hora não sei o que, com a isca não sei das quantas. Mas assim, esse é um conhecimento que não é pouco, não é? Tem que ser uma pessoa meio diferenciada para fazer isso, né? Então, você tá pensando em morar a bordo e pensando comer do peixe que você pesca? Não é bem o que falam, tá bom? Não é bem o que falam. Vá preparado para passar dias e dias lá e não conseguir comer. Então já vá pensando que você vai comer só alface e tomate, tá bom? Se você for nesse estilo aí de querer comer um peixinho e tal. Pescador, que é pescador, às vezes ele volta sem nada. Imagina a gente que não é profissional disso aí, tá?
Eu lembrei com essa história toda de uma historinha que eu sempre, desde criança, ouvi falar sobre pescar. Que era assim, quando você tem uma pessoa em dificuldade, o que o pessoal fala? Olha, é melhor, no lugar de você ir lá e dar a coisa que ela precisa, por exemplo, aparece uma pessoa que, olha, eu tô passando dificuldade, será que você não conseguiria para mim 1 quilo de arroz para eu fazer para minha família e tal? Eu já vi gente, já vivi essa experiência, né? E desde pequeno eu sempre ouvi uma história, olha, no lugar de você pegar 1 quilo de arroz e dar para essa pessoa, faz o seguinte: ensina essa pessoa a pescar. No sentido de ensina essa pessoa a conseguir o dinheirinho dela e para que ela mesma possa comprar 1 quilo de arroz que ela precisa, né? Então, em vez de... Aí vem o ditado. Em vez de você dar o peixe, ensine essa pessoa a pescar, né? Agora, quem fez esse ditado, eu acho que ele podia ser tudo menos pescador. Porque ensinar alguém a pescar... Primeiro, não é porque a pessoa sabe pescar que ela vai conseguir o peixe. Primeiro. Segundo, não é porque... ensinar a pescar é um negócio demorado. É um negócio caro, porque você tem que ter equipamentos. É um negócio que você depende de muito conhecimento, né? E se você ensinar ela a pescar, você vai precisar dedicar muito tempo com essa pessoa. E aí, quando a gente fala esse ditado, a gente não tá pensando nessas implicações, né? Eu passei a olhar diferente esse ditado. Claro, é legal que a pessoa saiba pescar o peixe dela do dia a dia. É legal que eu saiba, que eu consiga pescar o meu peixe do dia a dia, né? Mas, por vezes, a gente pesca, a gente luta para pescar. Por vezes, a gente realmente tenta e passou o dia, a noite toda tentando pescar e não conseguiu pescar. Aí a pessoa vem e pergunta, será que você consegue um peixe desse para mim? Né? Então, hoje eu olho diferente quando essa coisa. Será que eu vou ter tempo para ensinar essa pessoa? Será que eu vou conseguir dar um emprego para ela? Será que eu vou dar uma dica que vai fazer diferença? Ela vai conseguir comer hoje? Ou pelo menos comer amanhã? Né? Às vezes, o melhor que a gente pode fazer é realmente dar o peixe, tá? Eu sei que não sei se você vai entender o que eu tô falando, mas foi uma experiência que eu passei depois que eu vivi o outro lado de saber que pescar não é tão simples assim, e que eu vi até pescadores profissionais passando a noite e voltando sem nada, com fome, sem ter o que levar para casa. Aí esse ditado para mim ficou assim, eu leio esse ditado de outra forma, tá bom? Sei que isso é uma coisa só minha, você não precisa pensar desse jeito, tá bom? Mas é isso aí, por hoje, nesse episódio foi essa história de que pescar nunca me falaram que pescar não é tão fácil assim, que a coisa não é bem como contam. E isso a gente só foi aprender vivendo lá, tá bom? Você tem alguma história dessa sobre pescar? Sobre pescar propriamente dito, o peixe, não essa coisa aplicada à vida de uma outra pessoa, de você ajudar. Mas se você também tiver algum pensamento sobre isso, é legal. Então, convido você a participar lá do nosso grupo. Vamos conversar, vamos continuar essa conversa lá, tá bom? Espero você, então, em 2 lugares, em 2 momentos. Lá no nosso grupo, tá? Pra gente poder se conhecer, pra gente trocar ideia. E também espero você no próximo episódio. Vai ser bem legal, tá bom? É isso aí.